Hoje em dia, com engines como a Unity, a Game Maker, o Godot, é muito fácil uma pessoa simples conseguir programar o seu próprio jogo. Mas antigamente não era assim. Antigamente os jogos de videogame eram lançados para consoles muito limitados por empresas ou times que queriam fazer um jogo. Antigamente, a tecnologia não era como a de hoje em dia, é de se esperar. Portanto, as empresas não conseguiam fazer com que os jogos tivessem a qualidade que elas queriam que o jogo tivesse. Graças a isso, os jogos de antigamente eram muito curtos, muito simples. Se você soubesse o que você estava fazendo, você podia zerar ele em 15 minutos. Então é aí que vem a grande sacada dessas empresas. Para elas fazerem com que o jogo possa se adiar um pouco mais, para o jogador poder jogar um pouco mais o jogo, todos os jogos do NES tinham uma coisinha em comum: eles eram muito difíceis. Não é à toa que muitos jogos que aparecem em listas de jogos mais difíceis hoje em dia são do NES. Battletoads, Contra, Castlevania, todos esses jogos são difíceis e eles vieram do NES justamente pelo fato deles serem curtos. Só que todos esses jogos tinham uma coisa em comum: não importa o quanto você morresse, não importa o quanto você se estressasse com aquele jogo, não importa. Se você está jogando um jogo de NES e ele é muito difícil, você pode até zerar ele, mas você pode zerar ele se divertindo no processo. O mesmo não pode se dizer de Wario's Adventure. Wario's Adventure é um fangame de Super Mario World criado por um cara chamado Retrodeath em 2015. Eu não consigo entender porque que aqui nas minhas análises eu só falo de jogo de autor desconhecido. Eu falo isso justamente porque o Retrodeath, ele é um cara que sumiu. Ele programou o Wario's Adventure, depois ele simplesmente desapareceu da internet. Não tem nada na wiki dele de Super Mario World, não tem nada na central de Super Mario, não tem nada sobre ele. Como vocês podem ver nessa imagem, a última postagem dele foi zero, a última thread dele foi zero, e o último post dele foi nunca. Meu Deus do céu. Como vocês perceberam aí, o Retrodeath não é um cara que gosta de conversar com as outras pessoas. Mas tá certo, se por algum motivo eu fizesse um jogo de merda assim, eu também ia querer sumir da internet. Por incrível que pareça, fazendo uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre o caso, eu consegui encontrar o nome de um monte de canal no YouTube que tava usando o nome de Retrodeath. Só que eu perguntei em cada um deles se eles foram os caras que fizeram o Wario's Adventure e todos eles responderam que não. Isso me faz pensar que o Retrodeath só fez o Wario's Adventure mesmo e parou, sei lá, porque ele tinha que trabalhar ou sei lá, qualquer coisa. No vídeo de hoje nós vamos analisar o jogo que o Retrodeath criou, que é o Wario's Adventure. Eu vou analisar esse jogo justamente porque ele foi a primeira fangame de Super Mario World que eu joguei pra valer e quis zerar por toda a minha vida. Quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, eu achei ele muito bom. Eu achei ele uma obra-prima, muito bom mesmo. Só que aí olhando tudo de uma maneira mais crítica, eu vi que a parada não era não era assim. O jogo começa nos mostrando a logo do Retrodeath e logo depois ele começa a nos mostrar uma lindíssima cutscene que mostra o Wario se suicidando e pulando na água. Sei lá, não consegui entender o que estava acontecendo aqui. Depois disso nós somos apresentados para a história do jogo, que é muito simples. Ela pode até ser considerada genérica, na verdade. Basicamente, o Wario encontra o mapa de um tesouro e ele quer ir atrás desse tesouro. Simples assim, não precisa mais do que isso. Mas tá bom, ninguém joga um jogo do Mario pela história. E se você joga, você tem problemas. As pessoas jogam os jogos do Mario por conta do gameplay e por conta do jogo em si. Então vamos lá, Marcelo. Como que é o gameplay de Wario's Adventure? O gameplay é basicamente a mesma coisa que o Super Mario World, só que o Retrodeath conseguiu colocar dois movimentos a mais no moveset do personagem. O primeiro é uma espécie de wall jump, assim como o Mario fazia no Mario 64. Quando o Wario chega numa parede e pula nela, ele consegue fazer uma espécie de movimento onde ele consegue voltar para o lado que ele estava antes. Isso é muito bom, porque se você cair em algum buraco, você pode simplesmente encostar na parede e ir trepando de parede em parede até você conseguir subir no topo. Isso pra mim foi uma ótima adição, e eu acho que devia ter em mais fangames do Mario. Já o segundo é uma espécie de empurrão, assim como o Wario fazia no jogo dele. Isso poderia ser legal, se usar esse empurrão não fosse uma tortura completa. Primeiramente, ele nunca acerta os inimigos. Sem falar que esse ataque também consegue ser muito impreciso. Existiram algumas horas onde eu apertava o botão para usar ele, só que ele acabava não saindo. E aí eu tinha que apertar de novo, de novo, de novo, e quando eu ia ver, o inimigo já estava me acertando.
Sem falar que se você apertar esse negócio e ele ir pra uma direção, você não consegue tirar o personagem daquela direção. Você tem que simplesmente aceitar que ele foi pra aquele lado. Porque você não consegue movimentar o seu personagem enquanto ele tá dando esse ataque. Sério, nunca usem essa merda, vocês só vão passar raiva. Uma coisa que você percebe logo de cara são os gráficos. Esse jogo usa a mesma filosofia de Super Boss Gaiden, onde os sprites são sempre maiores, dando a impressão de serem mais cheinhos do que os sprites tradicionais. As fases desse jogo são bem bonitas e também são muito bem coloridas em alguns lugares. Só que esse jogo tem algum problema com as fases. Sabe qual é esse problema? As fases desse jogo são enormes. Absurdamente enormes. Colossalmente, caralhamente vindo diretamente do nono ciclo do inferno. Essas fases são gigantescas. E elas não precisavam ser. O problema não tá aí. Até porque eu gosto de um jogo com fases um pouco mais esticadas do que o normal. O problema tá no que essas fases têm. E o que elas têm, meu amigo? Vamos começar com o level design. O level design desse jogo... Meu Deus do céu. Um jogo com plataformas super bem posicionadas, um level design muito bom, com poucos buracos e espinhos criando desafios justos e muito bem feitos para o jogador. Isso não é Wario's Adventure. Tudo, e eu repito, tudo nesse jogo quer o teu couro para estender na parede. Tudo. E o level design contribui para isso. As fases de Caverna de Fogo possuem um teto super baixo que não deixam o jogador saltar livremente sem bater com a porra da testa no teto. Fases de gelo possuem um chão escorregadio e espinhos por todo lado para te matar. E as casas mal assombradas são um inferno absoluto com plataformas super mal colocadas e buracos por todos os cantos. Sério, chega uma hora que chega a ser ridículo. No Castelo de Gelo tem essa parte aqui onde você precisa chegar nessas duas bolas aqui e você tem que pular nelas com pulo giratório. Tu tem que se movimentar nela e tem que se equilibrar em cima de uma delas pra você poder pular pra outra que vai te levar pra outra plataforma. Tem lava no chão e as duas plataformas tem espinho no teto e porra, Retrodef, não fode, mano, isso aí é impossível! Às vezes parece que o Retrodef queria fazer com que esse jogo fosse totalmente inconveniente pro jogador. Eu podia ficar horas e horas aqui falando sobre diversas outras fases que sofrem desse mesmo problema. Eu não sei como explicar, cara. Parece que ele foi feito insuportável de propósito. Outra coisa decepcionante é a total falta de sub-itens. O Mario tem flores de fogo, roupas de tanuki e penas que podem fazer com que ele possa voar. Mas o Wario só tem a flor de fogo. Ok, péssima escolha, péssimo power-up, péssima escolha de power-up pra colocar dentro do seu jogo. Incrível. O problema é que ela não aparece durante o jogo inteiro. As únicas formas de conseguir ela é completando alguns daqueles lances que desbloqueiam aquelas fases de blocos coloridos, sabe? Mas mesmo que você tenha desbloqueado ela, não importa, porque se você morrer, você vai ter que voltar na mesma fase só pra pegar ela de novo. No final, vale mais a pena você seguir o jogo inteiro com a cebola mesmo. Então o Retrodef pensou, não é totalmente necessário que o jogador pegue o item que deixe a aventura mais fácil. O que ele realmente precisa é morrer incessantemente, de novo e de novo, sem piedade. As únicas fases que poderiam ser consideradas como uma fuga dessas fases terríveis são as casas mal assombradas, mas mesmo assim elas conseguem ser um cu. As casas mal assombradas desse jogo, mansões para ser mais exato, funcionam de maneira totalmente diferente das outras fases do jogo. Nelas você vai resolver puzzles, mas isso é mais chato do que devia. Não que resolver puzzles seja divertido, mas pelo menos em jogos como Zelda eu consigo me divertir pela ideia do puzzle em si. Mas aqui eu só fico entediado e irritado, já que se você morrer uma vez sequer, você perde toda a sua progressão. O que é basicamente o equivalente de jogar Mineirinho Ultra Adventures, só que toda vez que você toma um dano você volta pro início da fase. E olha que eu não tô nem com paciência pra falar dos inimigos. Eles são os mesmos de Super Mario World, só que eles são mais irritantes aqui do que nunca, porque aqui eles são colocados em lugares super apertados e são super inconvenientes e foram colocados nessa super bosta de jogo. Chegou uma hora que eu tava tão puto com o level design desse jogo que eu resolvi fazer um top 3 de piores fases desse jogo. E olha, foi difícil, se nós levarmos em conta que o jogo tem 7 mundos, cada um com as suas fases horríveis. Mas, depois de ter analisado tudo, eu cheguei à conclusão que nenhuma das fases desse jogo chegam aos pés dessas 3 fases aqui. A mansão do mundo de fogo, a fase da nave caída e a fase do barril.
A fase da mansão é o pináculo dos puzzles escrotos desse jogo. Ela é implacável nesse quesito. Ela tem plataformas super mal colocadas e super infernais de se passar, e você precisa passar por todas elas enquanto resolve puzzles ridículos e estúpidos. E adivinha só, se você morrer, você precisa fazer tudo de novo e de novo. Eu quase desisti. A fase da nave caída se passa em uma nave espacial que acabou perdendo a energia, ou seja, ela se passa no escuro. Aqui você precisa fazer pulos tão impecavelmente perfeitos que chegou uma hora que eu tava tão puto que eu parei tudo que eu tava fazendo e fui fazer lição, porque eu não tava aguentando. Outra coisa irritante nessa fase é que ela possui buracos por todos os lados e espinhos por todos os lados, o que é muito estressante. Mas nenhuma dessas duas fases chega aos pés da fase do barril. Meu amigo, chegar nem perto. Foi aqui que o RetroF falou: esse cara não vai passar e pronto. Ele chamou o próprio capeta pra criar essa fase. Ela é o estrume do estrume, a desgraça em forma de fase. Tudo de ruim nesse jogo foi reunido nessa merda. Nela, você tem que entrar dentro desse barril e precisa ficar apertando o botão do seu analógico do controle toda hora para você poder fazer com que ela fique no ar, porque você não consegue controlar ela com a alavanquinha, porque isso ia ser muita dificuldade para um programador experiente como o RetroDef é, e se você morrer uma vez, você tem que fazer tudo de novo. Porra! Porra! E eu morri de novo. Sabe, muitos de vocês com certeza devem estar me perguntando: Marcelo, por que você demorou tanto para fazer uma análise desse jogo? E a resposta é muito simples. Eu simplesmente não queria gravar esse jogo. Sabe por quê? Porque o Wario's Adventure não passa de uma grande perda do seu maldito tempo. É sério, eu já joguei jogos do Mario, já joguei jogos do Toad, que valiam mais do que esse pedaço de merda em formato de ROM. Já que o RetroDef queria fazer um jogo tão difícil e tão infernal assim, vamos procurar o RetroDef na internet, vamos procurar ele por todo mundo. Vamos achar a família dele, os familiares dele, os amigos dele, todo mundo que ele conhece. Vamos fazer todos eles jogarem essa merda de jogo sem vida, sem continue, sem power-up, que é ainda mais difícil, pra eles verem como é jogar essa merda de jogo. Por que ele é tão ruim? Por que? Caralho! Você sabe que o jogo é uma maravilha quando ele não consegue ser coerente nem ao menos com a própria história dele. Na história, o Wario foi atrás de um tesouro. Só que em momento algum do jogo, esse tesouro é mostrado pra gente ou é reverenciado pra gente. O que é só mais uma prova que acaba provando pra gente como o RetroDef programou esse jogo com a bunda. Muitos de vocês devem estar perguntando por que eu ainda não falei dos chefes do jogo. E a resposta é: eu não me lembrei de nenhum desses chefes. Todos eles, além de serem completamente fáceis, eles também não têm nenhum design interessante e são completamente descartáveis. Sério, até mesmo o Bowser do Nintendinho valia mais do que todos esses chefes. E pô, o Bowser é de um jogo de Nintendinho, cacete! A única coisa que eu não detestei completamente nesse jogo foi a trilha sonora. Wario's Adventure possui algumas das melhores músicas que eu já ouvi em toda a fangame de Super Mario World. E se vocês forem jogar, nem ao menos joguem. Só vejam um cara jogando no YouTube só pra vocês poderem escutar as músicas. Porque, mano, elas são muito boas e muito bem feitas. Só é uma pena que elas foram colocadas nesse jogo. Mas com a paciência e esperteza de um monge beneditino e a suaveza e agilidade de um bandido perigoso que nunca será pego pelas autoridades, eu finalmente consegui chegar na última fase. Você vai ficar bem decepcionado em ver o quão anticlimático o final desse jogo é. Nem ao menos vale a pena você seguir o jogo todo pra ver ele. E se você fez isso, eu sinto pena de você. Eu tenho certeza absoluta que se não tivesse escrito Final ali em cima, ela poderia se passar por qualquer fase horrível desse jogo de merda. Essa fase é alongada mais do que necessário só pra dizer que ela é a última fase, os inimigos são colocados em lugares aleatórios e o level design é péssimo como nunca aqui. E aí você finalmente chega no chefe. Vamos lá. Adivinha. Adivinha quem é o chefe desse jogo?
Errado. É a Master Hand. Francamente. Você então acaba derrotando a Master Hand com a maior facilidade do mundo e o jogo acaba. E pra piorar, o RetroDeath ainda teve a cara de pau de colocar nos créditos que ele não tinha como colocar todas as pessoas que ajudaram nesse jogo, então ele simplesmente só deu uns agradecimentos especiais e pronto. Tipo, eu queria saber quem foi o cara que fez as músicas desse jogo, porque elas realmente são boas, mas o RetroDeath não colocou quem fez as músicas desse jogo. Tipo, qual é, mano? Isso é básico de qualquer jogo. Bom, isso foi o Wario's Adventure, senhoras e senhores. Com certeza vocês devem estar pensando, Marcelo, mas você foi muito cruel com o jogo. O que eu posso fazer? Com um jogo que não teve amor colocado nele, eu posso ser gentil? Não, eu tenho que ser cruel mesmo. Assim, cara, eu não sei o que passou na cabeça do RetroDeath quando ele tava fazendo um jogo tão horrível como esse. Sinceramente, eu já joguei jogos de fangames de Super Mario Bros. Que valeram mais a pena do que Wario's Adventure. O maior problema desse jogo pra mim é que ele foi muito difícil. Mas ele não é difícil pelos motivos que fazem um jogo bom ser difícil. Ele é difícil porque o RetroDeath não tem razão alguma em questão de level design e em questão de colocação de inimigos. Sinceramente, essa foi uma das coisas mais estressantes que eu já fiz em toda a minha vida. Desde Super Boss Gaiden, eu não achava que eu ia passar tanta raiva jogando um jogo de videogame, mas Wario's Adventure tá aí. Sinceramente, eu não sei como explicar esse jogo. É a mesma coisa de você estar jogando Super Mario Bros. E tem um buraco na sua frente e você tem que pular por ele. Só que esse buraco tem lava, espinho, tubarão que te mata e paredes que se movem o tempo todo e ficam te fechando, te apertando e te matando. Aí você deve estar pensando, mas isso é só um desafio, sim. Só que isso se repete durante o jogo todo. Isso é o Wario's Adventure. Esse jogo não vale nem um pingo do tempo de vocês. Nem ao menos o final vale a pena pelo jogo inteiro. Sério, não existe aquele sentimento de recompensa. É a mesma coisa de você jogar Mario, mas no final não tem princesa, não tem nada. Isso é o Wario's Adventure. Você não ganha nada quando você completa o jogo. E é isso que esse jogo vale pra mim. Absolutamente nada. E é por isso que o Wario's Adventure ganha um péssimo. E um péssimo totalmente merecido, vamos concordar. Bem, eu sou um indiano crítico e eu vou sair daqui antes que eu amasse o meu travesseiro. Bem, e é só isso por hoje, meus amigos. Não esqueçam de deixar seu like, seu compartilhamento, se vocês gostaram, e até o próximo vídeo.